E a gente não quer, as pessoas muitas vezes não acompanham futebol, mas vê naquele jogador seu representante. O Brasil, esse negócio de ser pátria de chuteiras, para mim é verdade, quando chega a Copa. Você não acha que hoje está uma falta de esperança muito grande? Porque não estão vendo, eu estou falando de homens, poderia estar falando de mulheres, né? Se não estivesse falando do futebol feminino, mas estamos falando aqui do futebol masculino. Você não acha que a população está vendo esses jogadores muito mais como garotos? Claro, como muito dinheiro. Né? Silvio. E não como homens, desculpa. Eu sou de um tempo que eu me recordo, certa vez, que da era Zico, Falcão, Sócrates. Batista. O Sócrates devia estar por ali. O Sócrates talvez fosse um pouco mais velho, mas é a mesma época. 76, 78, por aí, 80. Mas um pouco antes, porque o Zico era muito jovem. E o Dinamite era centroavante do Vasco. E jogadores muito jovens. Havia uma transição entre esses muito jovens e os que estavam saindo daquela era 74, Copa de 74 para a Copa de 78. E eu me lembro certa vez que o Zico não compareceu ao treino. E mais uns 2 ou 3 jogadores. Uns 2 ou 3, não me recordo quem. Todos jovens. E eu me lembro que o repórter informou por quê. Porque o Zico tinha ido prestar vestibular. Olha isso. Que eles foram, o Zico, fulano, cicrano, jogadores, porque eles foram prestar vestibular e tal. Olha aí. E eu me lembro disso porque, para mim, naquela época, havia um incentivo muito grande que os jogadores se formassem, se tornassem homens, pais de família, não importa quem fosse. Havia essa ideia de que o sujeito estava em campo e ele tinha uma maturidade. Se você vê, pega no YouTube uma entrevista de 1969 para 70, a seleção se concentrando. Eu já não sei se ainda era João Saldanha. Pode ser. Ou se já tinha trocado, né, sido substituído pelo Zagallo. Mas o repórter e o apresentador devia ser o Abraão, eu esqueci agora. Saad? Não é Abraão Saad, não me recordo agora. Mas um narrador histórico da TV Tupi. E esse repórter começou a entrevistar os jogadores. Você via o Tostão, parecia que ele tinha uns 30 e poucos anos, 40 anos, pelo que ele falava. Claro que não, que era um rapaz jovem. Quer dizer, instruído, né? Instruído. Você ia ver o Carlos Alberto Torres falar, você ia ver o Piazza falar. Nossa. Eu estou falando de jogadores aqui que a maior parte não sabe quem é. Mas a gente via nos jogadores chefes de família, homens que nem ganhavam tanto salário, mas que estavam ali com uma história para contar. E hoje o que a gente vê são jogadores, às vezes, que aos 14, 15 anos já estão ricos. Já foram para o exterior. E fala, nós vai, nós fumo. Nossa Senhora, E Jesus você entende? amado. Então, não sei se você concorda comigo. Lógico que eu concordo.